Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos, que sois retos de coração. Salmo 32. Este salmo é um salmo didático de Davi, e ele fala sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão. O Salmo 32, 51, 130 e o Salmo 143, eles são salmos que contêm os mesmos ensinos que o apóstolo Paulo ele passa nas suas cartas. Martinho Lutero dizia que estes salmos 32, 51, 130 e o 43, eles contêm os mesmos ensinos do apóstolo Paulo, porque falam de perdão de pecados que é dado ao cristão sem a lei e sem as obras. O Salmo 143, por exemplo, ele fala na fidelidade, na justiça e na bondade de Deus. Se você observar o versículo 1, 8, 11 e o 12, lá no Salmo 143. Mas eu quero meditar com você aqui no Salmo 32 hoje, um pouquinho da palavra de Deus. O versículo 1 até o 8 é um texto que você deveria de ler sempre. Sempre. Do versículo 1 até o 5, entenda que hoje se fala pouco de confissão de pecado ou de culpa. Mas em primeiro lugar, o homem ele deve experimentar o perdão de Deus e depois a paz. As pessoas não fazem confissão dos seus pecados, dos seus erros cometidos contra o Senhor e querem ter paz. As pessoas não têm paz porque não confessam seus pecados. A falta de paz é pecado na alma. Pode ser que Deus, até às vezes, coloque o homem sob a sua luz e que o homem tenha que passar pela humilhação para entender mais sobre quem é Deus. O homem, quando é posto na luz, quando a palavra de Deus, como uma luz, ela brilha, e o homem vai lá como que para o espelho da palavra, e ele fica humilhado, porque a palavra mostra quem ele é, a palavra revela quem ele é, e ele passa então por esta humilhação, de conhecer a si mesmo, de ver quem ele é. Quando nós confessamos as nossas culpas com sinceridade, aí sim nós ficamos livres. Nós ficamos livres a partir daí. O versículo 10, por exemplo, estou dando aqui uma olhada aqui no Salmo 32, nunca é tarde demais para um recomeço com Deus. Esse é o fato. Porque quando Deus dá a direção à nossa vida, é útil e cheio de promessas.
Quando Deus dá direcionamento para nossas vidas, as nossas vidas se tornam úteis. Ela é útil e ela tem promessas de Deus. Então depois vem a disciplina, junto com a palavra de Deus, que o homem, a mulher de Deus vai obedecendo. Então a disciplina faz o seu trabalho maravilhoso, perfeito. Voltando aqui para o versículo 5, nós entendemos o seguinte, que pecados confessados, eles são mudados em ponte. Vê se dá para você entender. Eles são mudados como que uma ponte e rota que traz novamente o homem até a presença de Deus. Quando se confessa o pecado, perde a comunhão, não está na plena comunhão, igual o filho pródigo. Ele estava longe da casa do pai e ele disse: pequei, eu vou voltar para casa, eu vou dizer para o meu pai: eu pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então o filho pródigo caiu em si. E ele então foi confessar, ele foi fazer uma reconstrução de uma ponte. A ponte se chama perdão, reconhecimento de culpa, confissão. Então ele foi confessar, então foi uma ponte novamente construída e ele seguiu. E novamente ele estava na presença do Pai. Quando o homem confessa os seus pecados, ele tem consciência e com sinceridade, ele se coloca então para estar na presença de Deus. Aí existe uma ponte de ligação, é o homem se dirigindo, passando por ela e chega na presença de Deus. O homem chega até a presença do Senhor. Observe que existem duas maneiras de se encarar o pecado nas nossas vidas. Existem duas maneiras de encarar o pecado em nossas vidas. Uma é reconhecê-lo, confessá-lo com tristeza diante do Senhor e receber o perdão. Então esse pecado ele se torna coberto pelo manto da misericórdia de Deus. Iniquidade, que começa aqui no Salmo, falando no verso 1, bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Iniquidade é desobediência a Deus. Toda desobediência a Deus é iniquidade e ela é perdoada. Pecado é errar o alvo. Pecado é a pessoa fazer qualquer coisa sem contar com a ajuda de Deus. Fala pecado coberto. Lá no Velho Testamento, na época dos sacrifícios, onde Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, então fala sobre a cobertura do pecado. Pecado coberto é uma coisa, pecado encoberto é outra. Pecado coberto é aquele pecado que o sacerdote, a pessoa levava lá o animal para o sacrifício e ele era coberto através do sangue. Agora, o pecado encoberto é aquele escondido. Por exemplo, o pecado de Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Pessoa escondendo seu pecado. Então a pessoa chega diante do Deus todo maravilhoso, que é o Senhor, e reconhece seu pecado, a sua culpa, com tristeza. Então recebe o perdão. Então este pecado se torna coberto pelo manto da misericórdia de Deus. A outra maneira é tentar esconder o pecado. E aí vai sentir o seu peso corroendo a vida. Tem pessoas que têm uma vida a cada dia triste, pesada, enfadonha, e ela se lamenta muito porque está sofrendo. São pecados que não foram confessados. São pecados que não foram colocados diante de Deus. Veja, por exemplo, o salmista Davi, que também era o rei, Davi, ele pecou e ele tentou esconder o seu erro. Ele adulterou com Betseba, que engravidou. Ele depois matou até o marido dela, Joabe. Mas no caso aqui do adultério, ele tentou esconder. Ela engravidou. O pecado atrai pecado. Em Provérbios, Salomão escreveu, o filho de Davi, ele escreveu: um abismo chama outro abismo. E a palavra de Deus ainda nos orienta que as más conversações
corrompem os bons costumes. Então, o pecado atrai pecado. Davi tentou esconder o seu erro e, sem ver outra saída, mandou que o marido dela fosse morto lá no campo de batalha. Logo em seguida, ele casou-se com uma mulher, como se estivesse consolando uma viúva, e tudo parecia estar resolvido. Ele tentou dar um jeitinho para esconder o pecado. As aparências foram mantidas. Parecia que estava tudo bem, mas o coração de Davi se despedaçava, ele se quebrava a cada dia. O homem que era segundo o coração de Deus estava vivendo um momento triste na sua vida. Ele sabia que não podia esconder de Deus o que ele havia feito. Tudo era questão de tempo. Deus ia tratar com ele. O sofrimento de Davi, ele não parava, ele não cessava, era contínuo. Ele diz no verso 3 aqui: enquanto me calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Aí ele diz no 4, tua mão pesava sobre mim, dia e noite. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. Por fim, ao ser confrontado pelo profeta Natã, ele confessou o pecado que ele tinha cometido. Derramou então o seu coração diante de Deus, e aí sim, ele recebeu o perdão que veio da graça de Deus, lá do trono de Deus, do coração de Deus para ele. Enquanto nós escondermos algum pecado, nós envelhecemos, adoecemos e até poderemos enlouquecer. O peso da culpa, ela esmaga. Mas assim como Davi, podemos encontrar alívio para o nosso coração quando confessamos os nossos pecados. A misericórdia de Deus, ela nos refresca a alma, ela refrigera a alma. Como diz lá no Salmo 23, refrigera a minha alma. Se nós confessarmos sinceramente os nossos erros, nossos pecados, todos os dias diante do Senhor, pecados de pensamentos, de palavras, de obras, nós sempre teremos paz no coração. O segredo é esse. Nós temos sempre que confessarmos ao Senhor nossos erros, nossas culpas, nossas falhas. O homem que quer ter paz com Deus, desfrutar da paz de Deus, ele tem que saber que nunca é tarde para ele recomeçar uma nova caminhada com o Senhor. Para que o homem tenha direção na vida, para que ele tenha uma vida que tenha as promessas de Deus, não apenas ter as promessas, mas ele vê dia a dia as promessas indo, se cumprindo na vida dele. E a disciplina que vem da palavra de Deus vai trabalhando na vida deste homem, e ele vai ter uma vida útil, uma vida proveitosa para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor seja contigo a cada dia, que a tua vida seja de vitórias. Em nome de Jesus, paz e até a próxima. Amém. Paz.